se pegou pensando assim, ai, eu não tenho boas ideias, ai, o meu trabalho não é bom, ai, eu não consigo nunca fazer isso, nunca consigo alcançar meus objetivos? Então, você pode ter um problema de crenças limitantes. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, como se formam as crenças, né? As nossas crenças são formadas a partir de situações que acontecem, a gente interpreta algo sobre elas e a partir disso elas se cristalizam e se tornam verdades absolutas. Então, as crenças são filtros, né, de como a gente vê e como a gente interpreta a realidade. Qual é o problema, às vezes, de a gente ter crenças limitantes? Às vezes a gente filtra a realidade por um filtro distorcido, certo? Por algo que a gente não tem evidência de que seja verdadeiro, mas passa a ser uma verdade absoluta. Como, Chaise, às vezes as crenças se formam? Muitas das nossas crenças se formam lá na nossa infância, com a nossa família, né? Então, as pessoas diziam assim, ai, tem que ser humilde, tem que ser queridinha, ai, que horror, não levanta a voz pra ninguém, não, você não sabe de nada, menina, fica quieta. E aí, às vezes, a gente vai lá ver esse adulto é uma pessoa que tem dificuldade de expor a sua insatisfação, de dar novas sugestões, porque imagina, menina, né? Tem que ficar quietinha, não pode fazer isso. Claro, às vezes os pais não têm conhecimento sobre isso, e nem sempre é os pais, às vezes são familiares, às vezes são sociedades, é a sociedade, né? Então, formação de crenças, como acontece? A gente vivencia uma situação, interpreta algo sobre ela, generaliza diante dos nossos entendimentos naquele momento, cristaliza, isso volta a aparecer no nosso dia a dia. Qual o problema disso? Muitas pessoas deixam de iniciar novos desafios, deixam de ir atrás dos seus sonhos por essas crenças, por medo de não ser capaz, por achar que não é o bastante, que não conseguiria vencer esses desafios. Em geral, isso é só uma crença. Então, alguns pontos que você tem que perceber o que se repete na minha história que eu gostaria de mudar, que não é legal. Um dos pontos pra gente desenvolver as nossas crenças limitantes é sair da posição de vítima, né? Então, pare para observar isso, né? O que se repete na minha história que eu gostaria de mudar? A primeira coisa que vem na minha cabeça é quando surge um desafio. Eu sou reativo? O que eu falo? Quais são os nãos que eu mais pratico? Essas são formas de você identificar alguns dos seus pontos aí de crenças limitantes, ok? O que muitas pessoas não se dão conta é que quando a gente para pensar em crenças, quando você identifica esses pontos, você precisa fazer um paralelo, né? Entender assim, ok, se eu continuar com essas crenças limitantes, o que eu vou alcançar ali na frente, na minha vida? Se eu continuar com essas crenças de eu não posso arriscar, eu não sou bom o bastante, as pessoas não pagariam pelo meu serviço, aonde isso vai te levar lá na frente? O quanto isso te ajuda a isso e o quanto isso vai te ajudar lá na frente? Quantas oportunidades você já perdeu por coisas que você não tem certeza que aconteceriam, mas tem ali uma crença que fica falando, que fica dizendo que você não é capaz, certo? Então esse é um ponto. Liste as suas crenças limitantes, identifique o que você já teve que abrir mão por medo, por esses nãos que você pratica, e o que você vai ter que abrir mão caso você não desenvolva isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é entender que a gente tem crenças fortalecedoras, certo? São coisas que nos fortalecem diante de momentos difíceis, que nos fazem continuar. E às vezes elas não estão fortalecidas, elas são crenças que quando a gente tá no perrengue, a gente dá um jeito de ativar elas e faz acontecer. Isso é uma outra coisa que talvez tenha na sua história. Quando você investiga a sua história, você pode perceber muitos momentos onde você venceu muitas dificuldades. E essas coisas têm que ser base para suas crenças fortalecedoras, ok? Sempre que surgir uma crença limitante, pense, mas o quanto disso é realmente verdade? Será que tem alguma outra forma de eu resolver isso? O quanto isso é realmente verdadeiro? Se questione. Como é que você sabe que você não é bom bastante? Como é que você sabe que você não consegue se você nunca tentou? Então, esses são alguns pontos, certo? Se questione sobre as suas crenças, entenda qual é o impacto delas a longo prazo, entenda o que você já perdeu em relação a elas e crie crenças fortalecedoras, coisas que façam você ir pra frente, que todo dia você possa olhar pra elas e possa se motivar pra alcançar coisas maiores, alcançar os seus desafios, certo? Porque a gente só cresce quando a gente vence os nossos desafios, quando a gente vai atrás e busca isso. E pra isso a gente precisa ter representações mentais que nos fortalecem, que são positivas e que nos levam pra frente. Essas são as dicas de hoje. Se você quiser saber mais sobre crenças, manda um inbox pra gente. Um abraço e até mais!